Olá, amigos do canal Anatomia Vida. Meu nome é Giancarla Bernal, sou professora de anatomia e hoje eu trouxe para vocês uma aula sobre mitose, o processo de divisão celular. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like aí para apoiar o meu trabalho. Mitose, pessoal, é um período do ciclo da célula durante o qual o núcleo se divide e ele duplifica os cromossomos. Por que ele faz isso? Para formar dois novos núcleos, que vai dar origem a duas células filhas idênticas. Então, nós temos uma célula mãe com um núcleo. Esse núcleo vai se dividir, vai duplificar os cromossomos e isso vai ocorrer para que ele possa dar origem a duas células filhas idênticas. Este processo ele é realizado em 4 fases: a profase, a metafase, a anafase e a telofase. Mas antes, pessoal, de começarmos a falar das 4 fases da mitose, vamos falar da interfase. A interfase ocorre antes do início da mitose. É o primeiro período do ciclo da formação da célula, no qual a célula irá crescer e se preparar para a divisão celular. A interfase é dividida em fase G1, S e G2. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas para vocês. Durante a fase G1, a célula cresce rapidamente ou lentamente, conforme o tipo de célula e o tecido que ela constitui. Então, cada célula constitui tecidos diferentes, tá? Então, a duração aí desse crescimento pode ser rápido ou lento, conforme o tipo de célula que ela está desenvolvendo, tá? Então, nessa fase, ela pode levar horas, tá? Pode levar dias e pode até mesmo levar anos para que ela passe por esse processo e dê início à mitose. Durante a fase S, o DNA vai se replicar de forma que as duas células futuras possam receber cópias idênticas do material genético. Então, repetindo, fase G1, a célula cresce, rápida ou lentamente, conforme o tipo de célula e o tecido que ela compõe, tá? E na fase S, o DNA se replica, para que as próximas células, que vão dar origem, no caso, né, são duas células futuras, células filhas idênticas, para que elas tenham o material genético idêntico, então ocorre aí a replicação do DNA. Durante a fase G2, as enzimas e outras proteínas que serão necessárias ao processo de divisão celular, elas serão sintetizadas. Então, na fase G2, enzimas e proteínas necessárias ao processo de divisão celular são sintetizadas. E nessa fase, pessoal, os cromossomos eles estão em forma de cromatina estendida. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui, ó, nós temos o núcleo da célula, tá? E aqui a cromatina, que são os cromossomos, eles estão em forma de cromatina estendida. Aqui nós temos o nucleolo, do lado de fora nós temos os centrosomos, tá? E dentro dele nós temos os centríolos em forma de bastonetes. Então, o que são centrosomos? Centrosomos é uma estrutura de massa não membranosa de 2 centríolos em formas de bastonetes. Qual a função dos centrosomos? Ele ajuda a organizar as fibras do fuso e distribui os cromossomos durante a mitose. Ou seja, ele vai organizar as fibras do fuso e vai distribuir os cromossomos quando estiver ocorrendo a mitose. Então, iniciando aqui, pessoal, a primeira fase da mitose é denominada profase. Nesta fase, os cromossomos, eles são constituídos por 2 cromatídees que estão ligadas por um centrômero. Eu vou demonstrar para vocês na imagem, tá? Os centríolos, eles vão se deslocar, afastando-se para polos opostos da célula, tá? E ao fazerem isso, eles vão produzir as fibras do fuso, que se estendem de cada um dos centrossomos. A membrana nuclear, ela vai começar a se desintegrar e o nucleolo não será mais visível. Então, vejam aqui nessa imagem. Nós temos as cromatídees irmãs, tá? Ligadas aí pelo centrômero, tá bom? Aqui nós temos o centrossomo,
cada um deles se afastando para polos opostos da célula e formando aqui, ó, as fibras de fuso, tá? Aqui nós temos a membrana nuclear, que é denominada carioteca, e ela começa a se desintegrar, tá? E aqui nós já não conseguimos mais visualizar o nucleolo. Essa é a profase, é a primeira fase da mitose. Na metafase, os cromossomos eles estão alinhados no centro da célula, perdão. Os cromossomos eles estão alinhados no centro da célula, ou seja, na região equatorial da célula. As fibras do fuso de cada centríolo, elas vão se ligar aos centrômeros dos cromossomos e a membrana nuclear irá desaparecer. Então vejam nessa imagem, nós temos aqui os cromossomos alinhados na região equatorial da célula, tá? Nós temos as fibras de fuso presas aos centrômeros, tá bom? E a membrana nuclear já desapareceu. Então essa é a metafase. A próxima fase, pessoal, é a anafase. Nessa fase, os centrômeros se dividem e as cromatídees irmãs se separam, sendo puxadas para polos opostos. Então acompanhem na imagem. Aqui, pessoal, olha lá, tinha um centrômero aqui, ó, preso ao centro das cromatídees irmãs, certo? Olha só, eles foram puxados pelos fusos para polos opostos da célula, tá bom? Então é nessa fase em que os centrômeros se dividem e as cromatídees irmãs se separam, sendo puxadas, tá? As cromatídees irmãs são puxadas para polos opostos da célula. E depois da anafase, nós temos a telofase. Nessa fase, os cromossomos ficam mais longos e finos. Forma-se uma nova membrana nuclear e o nucleolo reaparece. E nesse caso, a divisão celular já está quase completa. Então, aqui é a telofase, tá? Então, nós vemos aqui os cromossomos, eles ficam mais longos, tá? E finos. Então, você consegue observar eles mais alongados aqui e finos, tá? Forma uma nova membrana nuclear, tá bom? A gente tá vendo aqui, ó. E o nucleolo reaparece. Nós podemos ver ele aqui também, né? E aí, ó, tá quase finalizando a divisão celular, tá bom? Então, essas, pessoal, são as 4 fases da mitose em que ocorre a divisão celular, em que a célula-mãe dá origem a 2 células filhas idênticas, em que o material genético, o DNA, foi replicado, e essas 2 células filhas receberam esse material, se tornando idênticas à célula-mãe. Então, aqui eu coloquei uma fase do geral para que vocês possam observar a mitose. A primeira fase, tá? Que é a interfase, perdão, que é antes de iniciar a mitose, tá? Em que a célula está se preparando para iniciar a mitose. Aqui nós já temos a profase, que é a primeira fase de divisão, que eu expliquei anteriormente. Olha só, as 2 cromatídees irmãs presas pelo centrômero, tá? Aqui a membrana nuclear, carioteca, se desintegrando, né? Os 2 centrossomos indo para polos opostos da célula e formando aqui as linhas de fuso, tá? Aqui nós temos a metafase, que é a segunda fase da mitose, tá? Em que os fusos estão presos aos centrômeros, tá? E aqui eles vão, eles vão começar aqui na anafase a puxar, tá? As cromatídees irmãs, separando elas para polos opostos da célula, tá? Que é a anafase. E, por fim, a telofase, em que finalizamos aí, então, o processo de divisão celular. É assim que ocorre a mitose, pessoal. Espero que a aula tenha ajudado, espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários e eu vou responder assim que possível, tá? Muito obrigada a todos e bons estudos!